Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma quinta-feira, mais um vídeo para a gente conversar um pouco sobre psicologia e emagrecimento. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês coisas que você faz que te mantém preso nesse ciclo do engorda e emagrece. Exatamente. Por quê? Porque muita gente tem dificuldade para se manter magro. Às vezes a dificuldade inicial nem é tão grande assim em começar a emagrecer. As pessoas emagrecem, chegam até o peso saudável e depois engordam tudo de novo, né? Aquele famoso efeito sanfona, engorda e emagrece. A gente vai entender um pouco hoje sobre por que isso acontece, as coisas que interferem para você ficar nesse ciclo, né, do engorda e emagrece e o que você pode fazer para romper esse ciclo, tá bom? Então, se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final, porque hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Se você está aqui pela primeira vez, já vou me apresentar. Eu sou Juju Lima, sou psicóloga e toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal e a gente conversa um pouco sobre psicologia e emagrecimento. Eu sempre busco trazer temas que possam ajudar as pessoas a se manter no peso saudável, porque eu acredito muito que para a gente ficar com um peso saudável, com uma vida saudável, a gente tem que estar com a mente saudável também, com a mente equilibrada. Muitas vezes a dificuldade que a gente tem para cuidar da saúde, para se manter em forma, né, para ficar com o peso saudável, muitas vezes essa dificuldade é um reflexo de uma desorganização interna, né, de toda uma parte emocional, toda a parte psicológica que não foi bem trabalhada. Então, aqui no canal, eu sempre busco apresentar alguns temas que possam ajudar você a chegar um pouco mais perto de conquistar aí a sua saúde, o seu peso saudável, né? Porque eu acho que, no fim das contas, o que todo mundo quer é saúde, é longevidade, é viver bem. Não só saúde física, né? Mas saúde emocional. Aliás, eu nem acho que é possível a gente falar de saúde física sem também falar da saúde emocional, né? As coisas estão bem interligadas. Então, como eu estava falando para vocês, muitas vezes o maior problema nem é começar a emagrecer. Muitas pessoas, elas emagrecem e às vezes até emagrecem bastante, né? Perdem, sei lá, 10 quilos, né? 15 quilos. Teoricamente, a gente pensa assim, né? Por quê? Por que a pessoa já avançou tudo aquilo e alguma coisa acontece que ela volta à estaca zero, ela volta ao ponto de partida, né? Você deve conhecer muitas pessoas que passaram por isso, né? Que emagreceram e depois alguma coisa acontece que ela não é capaz de manter aquele ganho que ela teve, né? Então, quais são os fatores, quais são as coisas que você faz, que as pessoas fazem, que deixam a pessoa presa nesse ciclo do engorda e emagrece? Por que ela não consegue sair dali, né? Eu espero que hoje você aprenda como romper esse ciclo, né? E emagreça definitivamente, conquiste sua saúde de uma forma definitiva. Eu conheço várias pessoas que conseguiram emagrecer e se mantiveram no peso. E aí eu vou falar um pouco também do exemplo dessas pessoas para vocês. E conheço pessoas que ainda estão presas nesse ciclo. E também vou contar para vocês quais são as coisas que, na minha opinião, fazem com que a pessoa não saia desse ciclo. Talvez seja a mesma coisa que aconteça com você, né? Talvez esses fatores sejam aqueles que te mantêm preso nesse ciclo do engorda e emagrece, né? Teoricamente, se a gente for pensar, pessoal, o maior esforço já foi feito, né? Muitas vezes, e aí eu tenho que falar para vocês que uma das grandes dificuldades, de fato, é começar, né? É romper aquela barreira da inércia, é dar o primeiro passo. Mas algumas pessoas conseguem romper essa barreira, né? Essa, como eu falei, muitas vezes não é a maior dificuldade da pessoa. A maior dificuldade é se manter. Aí a gente fica pensando, mas por quê? Porque teoricamente o maior esforço já foi feito, você concorda? Porque você sair de um estado de sedentarismo, começar a cuidar da alimentação, começar a fazer exercício, isso se você está buscando emagrecer da forma saudável, né? Sem, sei lá, tomar remédio da amiga, sem tentar embarcar em algum chá que você acha que vai fazer milagre. Se você estiver tentando emagrecer do jeito certo, da forma saudável, você mudou sua alimentação, você começou a fazer atividade física, né? Você está mudando seu estilo.
Agora, depois de 10 quilos, a gente pensa, gente, o maior esforço já foi feito. Por que que tem esse retrocesso? Por que que a pessoa não consegue manter isso por muito tempo, né? Por que que as pessoas engordam tudo de novo? Muitas vezes começar é o mais difícil, mas o que eu vejo das pessoas que ficam nesse ciclo do engorda e emagrece é que a maior dificuldade nem é o começo, é se manter. Então, por que que eu quero que você preste atenção no vídeo de hoje? Para que você identifique se as coisas que eu vou falar aqui você também está fazendo, né? Você vai ter, quando você toma consciência do que está acontecendo, isso abre uma janela de mudança na sua vida. Você consegue ver o que você pode mudar e o que você pode fazer diferente de tudo que você tentou até aqui. Então, espero que você consiga sair daqui mais consciente, percebendo quais podem estar sendo os seus erros, para você tentar fazer de uma forma diferente, ok? Agora, eu tenho que falar aqui, deixar claro que cada caso é um caso, né? Eu tô falando aqui, tudo que eu vou falar no vídeo de hoje são sobre aspectos gerais. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito mais específica, às vezes elas estão com um quadro clínico diferente, tem outras patologias associadas, pode ter né, alguma coisa muito mais específica que pode estar influenciando essa pessoa a ficar no ciclo do engorda e emagrece. Hoje eu não vou falar dessas coisas bem específicas, das coisas, né, do quadro clínico que pode fazer com que a pessoa fique nesse ciclo. Se você acha que o seu caso é um desses, é melhor você procurar um médico, procurar muitas vezes um nutricionista, né, procurar um nutrólogo, para você investigar mais a fundo, né? Se tem alguma coisa clínica, se tem alguma síndrome associada, alguma desregulação hormonal que pode fazer você ficar preso aí, estagnado, né, nesse ciclo do engorda e emagrece. Importante deixar isso claro, porque assim, aqui no canal eu sempre falo sobre as coisas mais gerais, mas eu não quero que você tome aqui esse vídeo como de uma forma assim reducionista, fala assim, não, é isso, é só isso que pode acontecer. A gente sabe que as pessoas são complexas, o corpo é complexo, cada caso é um caso. Então é importante você tomar esse cuidado para considerar o que eu estou falando, mas pensar que você é uma pessoa diferente de todas as outras, que as coisas que podem estar influenciando o seu caso talvez sejam mais específicas, né? Não dá para colocar todo mundo no mesmo bolo. Então, queria fazer esse alerta para considerar isso. Hoje eu vou falar sobre os aspectos gerais, sobre coisas mais comuns que eu vejo acontecendo com várias pessoas, mas vamos prestar atenção que existem coisas muito específicas com algumas pessoas e nesses casos é bom investigar com mais cuidado, tá bom? De preferência procurando um médico de confiança. Agora, por que é importante você aprender a identificar as coisas que estão te mantendo nesse ciclo, né? Vamos pensar aqui na primeira coisa. O primeiro fator que influencia as pessoas a se manterem presas nesse ciclo desse engorda e emagrece. Elas conseguem emagrecer, muitas vezes a dificuldade maior nem é começar, depois que elas emagrecem, algo acontece e elas voltam a estar zero, né? Qual é um dos primeiros fatores, na minha opinião, para isso acontecer? Primeira coisa, custo é grande demais. Na psicologia comportamental, a gente aprende algumas coisas, né? Eu não vou entrar muito na parte técnica aqui, senão vai ficar até meio chato para vocês, né? Mas existe o que a gente chama de custo da resposta, ou seja, quanto mais difícil for a ação que você tem que fazer, mesmo que tenha uma super recompensa, mais difícil vai ser você manter aquela ação por muito tempo. Agora, traduzindo aí para essa parte do emagrecimento, né? Se o esforço que você estiver fazendo for grande demais, por exemplo, se você estiver fazendo uma dieta muito restritiva, que você está deixando de comer as coisas que você mais gosta, que você está deixando de aproveitar as refeições com a sua família, se isso estiver trazendo um sofrimento emocional muito intenso, se isso estiver tirando a sua alegria de ver, tirando o prazer da sua vida, mesmo que você consiga emagrecer o que você espera, os 10 quilos, vai ser muito difícil manter essa mudança por mais tempo. Por quê? Porque a nossa vida é uma coisa completa, né? A gente não vive só em função da comida, em função do corpo. Nós somos seres sociais, nós temos famílias, a gente gosta de comer, a gente não come só
para receber as vitaminas, os sais minerais e as fibras, né? Quando a gente está diante de uma refeição, aquilo é muito mais do que a soma dos nutrientes que estão ali no prato. Então é importante considerar isso porque algumas pessoas começam a fazer entrar pelo caminho do emagrecimento, mas ele é tão difícil, ele é tão custoso que a pessoa não consegue manter aquilo por muito tempo. Aí o que acontece? Ela começa a emagrecer, ela emagrece, às vezes até rápido, né, em alguns casos, mas aquilo vai ficando difícil e ela não consegue manter aquele esforço que ela estava fazendo por muito tempo. Então, quanto mais difícil for para você manter a alimentação que você está buscando, fazer atividade física, quanto mais isso for difícil, mais te custar, maiores as chances de você abandonar isso depois de um tempo, mesmo tendo conquistado aí o seu sonhado emagrecimento, né? Muitas pessoas fazem o quê? Chegam ali no verão, aí começam a fazer aquele projeto verão, aí começa a tomar uns chás detox, começa a fazer, entrar naqueles grupos que você vai emagrecer não sei quanto em 15 dias, super rápido. Então a pessoa entra naquilo, mas o esforço que ela precisa manter, às vezes ela corta tanta coisa da alimentação dela, ela tira pão, ela tira sal, ela tira gordura, ela corta o açúcar, vem uma mudança assim tão radical e aquilo é contra, né, a vida dela inteira até ali. E ela não consegue manter por muito tempo. Então, essa é uma das primeiras coisas. Quanto maior for o custo, for o esforço que você tem que fazer, maiores as chances de você ficar preso no ciclo do engorda e emagrece. O que fazer então, Juju? Eu quero emagrecer, o que fazer? Mais uma vez, né? Eu falo isso aqui em vários vídeos. Busque um caminho em que você consiga manter prazer da sua vida, em que não seja tão penoso, não seja tão custoso assim, que você consiga ao mesmo tempo, né, acabar com o excesso de peso, acabar com o excesso de peso que pode estar prejudicando a sua saúde, que pode estar fazendo você se sentir mal com você mesmo. Então, é possível encontrar esse caminho, né? A gente às vezes acha que é uma bifurcação, ou eu me mato aqui, eu largo de comer tudo que eu gosto de comer para emagrecer, ou eu vou enfiar o pé na jaca todos os dias, comer sem limites e vou ser feliz, né? Aí muitas pessoas ficam com esse dilema, ai, é tão mais fácil ser gordinha porque eu posso ser feliz. Já ouvi isso de algumas pessoas, né? Ai, ser gordinha é tão mais fácil porque eu fico mais feliz. Por que isso acontece? Porque a pessoa começa a ir por um caminho em que ela começa a ficar infeliz. Quem consegue viver infeliz o resto da vida? A gente não está preparado para isso. O custo é muito grande. Aí a pessoa vai desistir. Fala assim, o quê? Não tá valendo a pena o esforço. Não tá valendo a pena. É melhor eu ficar do jeito que eu tô. Agora, será que só tem essas duas opções? Eu acredito que não. Existe uma terceira opção, que é você conseguir criar hábitos saudáveis que também te façam feliz, que te façam feliz hoje, que te façam feliz amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Agora, qual é esse caminho? Para cada pessoa vai ter um caminho, né? Porque cada um valoriza certas coisas. Então, você tem que tentar conciliar o seu estilo de vida, as coisas que você gosta, os alimentos que você mais gosta, os exercícios que você gosta de fazer, que você acha prazeroso, o tempo, a sua agenda, a sua família, é um monte de coisa. E tentar encontrar dentro da sua vida o que se encaixa melhor. Qual é o hábito saudável que não está te custando muito, né? Porque se você for, não, eu vou ter que fazer corrida que todo dia de manhã, eu vou ter que acordar às 5 da manhã para fazer um intervalado, talvez não caiba na sua vida naquele momento. Tem que ter flexibilidade para adaptar. Quando você consegue encontrar um caminho em que o custo da resposta, o custo da ação não é tão grande assim, você se adapta. E aí você rompe esse ciclo do engorda e emagrece. Essa é a primeira coisa. O segundo fator que eu vou falar agora, o segundo fator que influencia a pessoa a ficar presa nesse ciclo, e isso é muito importante falar, porque tem muitos resultados de pesquisa que comprovam isso, é uma das coisas que a maioria das pessoas faz, que elas acham que está ajudando a emagrecer, mas na verdade só está atrapalhando. O que é? A mudança rápida demais. Tem um pouco de relação com o primeiro fator que eu falei, que é a pessoa fazer um esforço muito grande. Muitas pessoas começam com uma mudança rápida demais. Então elas cortam tudo que elas queriam e elas
emagrecem ali um mês bastante, ficam super felizes, elas veem o resultado no espelho e falam, oba, agora vai. Só que o que acontece? O nosso corpo, ele não é uma maquininha só de somar e dividir, nem sempre 2 mais 2 é igual a 4 no seu corpo. O que isso significa na prática do emagrecimento? Nem sempre 2 calorias mais 2 calorias vai ser igual a X a mais no seu peso, né? Nem sempre menos tantas calorias vai se refletir em menos X no seu peso. Nosso corpo é uma máquina complexa e quando a gente faz mudanças rápidas demais, o nosso corpo reage. O nosso corpo reage a essas mudanças rápidas e a pessoa começa a emagrecer mais lentamente ou às vezes até parar de emagrecer, né? O metabolismo desacelera, a gente vai ficando cada vez mais dificuldade para emagrecer. Tem vários estudos que mostram, né, o efeito das dietas nas pessoas. Já apresentei uma live só sobre esse assunto aqui, já mostrei os resultados de pesquisa. Se você quiser saber, é só olhar aqui no canal. Se você não achar a live aqui, ela deve estar no grupo do Telegram, porque algumas lives eu tiro aqui do canal e elas ficam disponíveis no grupo do Telegram. Então, se você quiser acessar todas as lives, se você estiver percebendo que está faltando algumas, é só você entrar no grupo do Telegram, tá bom? Então, eu falei uma live só sobre isso, né? Sobre efeitos das dietas. Vou dar só uma pincelada aqui, para você entender o que acontece. O nosso corpo, ele é uma máquina de poupar energia. Ele está preocupado com a nossa sobrevivência enquanto espécie, né? Enquanto espécie no mundo, no planeta. E a lógica do nosso corpo é, não vou deixar essa pessoa morrer de fome. O que acontece? É que nem quando você compra um carro e ele tem... ele começa a ter, não tem aquela eficiência de combustível, sabe? Não tem aquele combustível que você roda mais quilômetros gastando menos litros de combustível. A gente sempre quer esse, né? Porque é o que compensa mais. O nosso corpo também. Só que o nosso corpo tem essa capacidade de ajustar o gasto de energia, que é o regular o metabolismo. Então, se você está comendo uma quantidade X e você tem uma mudança muito rápida, muito abrupta, corta tudo de uma vez, o seu corpo entende aquilo como um sinal de perigo e ele reage, ele fala, opa, vamos aqui, ó, desacelerar um pouco o metabolismo, vamos fazer mais com menos, vamos acionar aqui o modo economia de energia, porque alguma coisa está acontecendo, talvez essa pessoa aqui esteja passando por uma crise, não tem o que comer, a gente tem que garantir que ela continue viva. É mais ou menos assim a lógica, estou dando um exemplo para vocês entenderem. Então, o que acontece? Tirar tudo de uma vez da sua rotina, cortar açúcar, cortar sal, cortar gordura, cortar, sei lá, cortar pão, isso pode ter o efeito contrário. O seu corpo vai reagir àquilo, entender como um sinal de alarme e se adaptar em relação ao gasto de energia. Aí o que acontece? A pessoa que estava vindo emagrecendo, de repente ela fala, ué, alguma coisa tá dando errado, por que eu parei de emagrecer? Aí deve ter um problema comigo. Aí começa aquelas crenças, né? O problema deve ser comigo. O problema deve ser meu metabolismo. O problema, eu devo ter alguma coisa porque eu não consigo, entendeu? Mas não é, isso acontece com todo mundo. O corpo de todas as pessoas, salvo algumas exceções, alguns casos específicos, algumas situações clínicas, tem esse mecanismo de proteção. É um mecanismo de proteção. Eu sei que você fica com raiva disso, eu sei que você fica chateado com isso, mas é para te proteger. Hoje a gente está vendo um mundo que é fartura de alimento para todo lado, né? Pela primeira vez na história aí, as pessoas estão morrendo mais por conta de doenças associadas ao excesso de peso do que por fome. Mas a inteligência do nosso corpo, a lógica do nosso corpo funciona para períodos de fome, porque até pouco tempo atrás, o risco maior para a sobrevivência das pessoas era passar fome. Hoje em dia, esse risco está atenuado, já sobra comida, tem ultraprocessados e as pessoas estão ficando com o problema o contrário, né? Problemas da saúde estão surgindo associados ao excesso de peso, mas o nosso corpo não sabe disso, ele ainda não entendeu isso, ele continua com a lógica de vou proteger essa pessoa de morrer de fome. E ele ajusta o gasto de energia, desacelera o metabolismo para proteger você quando você corta tudo de uma vez. Então, o que você precisa fazer para romper esse ciclo se você está se identificando? Não faça mudanças rápidas demais.
Não assuste o seu corpo, não corte tudo de uma vez. Você tem que ir com calma, senão seu corpo vai se assustar, vai reagir a isso, vai ajustar o que ele precisa, vai entrar no modo de economia de energia e você vai parar de emagrecer, vai se frustrar. E se você for daquele tipo assim, ah não, mas eu tenho que emagrecer rápido, aí é fácil soltar a corda. E o que acontece? Quando a gente faz isso, né, passa por ciclos de restrição absoluta, corta muita coisa, tira muita coisa da alimentação. Aí depois você desiste e faz o quê? Começa a comer Deus e o mundo, né? Come tudo. Isso faz você não só ganhar o peso que você perdeu, às vezes recuperar ainda mais peso e tem dificuldade para emagrecer da próxima vez. E aí eu vou falar da pincelada dos estudos, né, que eu já apresentei aqui no canal, uma das lives. Estudos com gêmeos idênticos. E que é bom, por que eu estou falando de gêmeo idêntico? Porque quando a gente faz um estudo com gêmeos idênticos, a gente está isolando o fator genético, né? Porque se eu pegar aqui eu e você, né, a gente, né, fizer um estudo me comparando com você, a gente comendo as mesmas coisas, fazendo os mesmos exercícios, o resultado vai ser diferente muito provavelmente, porque nós somos pessoas diferentes, temos carga genética diferente, meu corpo reage de um jeito, o seu reage do outro. Então, esse estudo com gêmeos idênticos, você separa esse fator genético, né? Porque é a mesma carga de DNA. Então, é mais fácil você comparar os resultados sem essa influência tão proeminente do fator genético. O que esse estudo com gêmeos mostrou? Que depois de, se não me engano, foram 5 ou 10 anos, acho que foram quase 10 anos estudando esses gêmeos idênticos, eles compararam qual foi o gêmeo que fez mais dieta, qual foi o gêmeo que fez menos dieta. O gêmeo que tinha feito mais dieta, que tinha emagrecido aí pelo menos 5 quilos ou mais ao longo desse período, e esse era o fator para considerar dieta, é a pessoa ter tentado emagrecer pelo menos 5 quilos de forma intencional, porque não adianta você ficar doente e perder 5 quilos porque você ficou doente. É a pessoa intencionalmente muda alguma coisa na rotina dela para emagrecer os 10 quilos. O que eles perceberam depois de um tempo? O gêmeo que nunca tinha feito dieta, ele estava mais leve, né? Ele tinha ganhado menos peso do que o gêmeo que tinha feito as dietas. Então, assim, isso aqui é só um dos estudos, existe uma série, é um dos resultados mais consistentes na literatura, que fazer dietas restritivas, né? Você entrar nesse ciclo de restrição, faz de emagrecer rápido no mês para o verão? Faz, mas a longo prazo o efeito é o contrário. Você engorda mais do que o que você tinha antes. Então, cuidado com isso. Não sei quantos anos você tem. Às vezes você já passou de uma vida inteira nesse ciclo e pode ficar assim, Juju, mas e agora? Agora é tarde demais. Calma, não é tarde demais, o nosso corpo se adapta. É só você não continuar repetindo esses ciclos, né? O seu corpo precisa se acostumar com as mudanças para que ele não faça essa reação de adaptação, né? De acelerar o metabolismo, de estocar mais energia. É só você não repetir. Se você precisar, procure uma ajuda de um especialista, né? Responsável, que não vá propor coisas que podem agredir seu corpo. Se você não continuar repetindo esse ciclo, com certeza você vai estar um passo além de não permanecer nesse ciclo do engorda e emagrece. Se você continuar fazendo isso, vai ficar cada vez mais difícil. Aí a escolha é sua, tá bom? Esse é o segundo fator que eu falei que pode deixar você preso nesse ciclo do engorda e emagrece. Existem várias outras coisas. Uma outra coisa, um outro fator, aí eu já vou puxar mais aí a discussão para a parte da psicologia, é a pessoa ter expectativas irreais sobre o resultado do emagrecimento. Que a pessoa, às vezes a pessoa está infeliz, ela está com baixa autoestima, às vezes ela não está num casamento legal, às vezes ela está com uma série de insatisfações na vida dela e ela deposita no emagrecimento a fórmula de felicidade. Ela acha que vai ser assim, chegou no peso que ela queria, vai virar uma chavinha e tudo vai ficar cor-de-rosa na vida dela. E a gente sabe que não é assim. Muitas pessoas chegam no número que elas queriam ver ali na balança, nas medidas, e muitas vezes elas se frustram, porque elas veem que a mudança não foi tão grande assim. A forma física pode ter mudado, o peso,
mas o sentimento que elas têm em relação a elas mesmas talvez não tenha mudado tanto. A vida continua a mesma. A autoestima talvez não tenha se modificado tanto. Algumas pessoas, sim, começam a se sentir muito melhor, de caber na roupa que elas queriam vestir, mas nem sempre isso acontece. Algumas vezes, aí, quando a pessoa perde muito peso, o efeito pode ser ruim porque ela tem que lidar com outras questões, com flacidez, às vezes com excesso de pele, às vezes tem que fazer uma cirurgia para tirar o excesso de pele. Então, não é assim uma chavinha do milagre que vai fazer a sua vida se transformar da água para o vinho quando você chegar naquele número da balança. E o que acontece? Muitas pessoas acham que sim, acham que isso vai acontecer. E elas chegam lá, no dia, lá que elas finalmente chegaram na marca e elas falaram, tá, é isso aqui? Se frustram, se decepcionam, se desanimam, percebem que a vida continua com os mesmos problemas, percebem que as emoções dela continuam oscilando, tem dia que elas se sentem bem, tem dia que elas se sentem mal. E aí, quando você junta essa frustração com, às vezes, a pessoa está fazendo um esforço muito grande para emagrecer, está se privando do convívio com a família, de fazer uma refeição, de aproveitar o Natal. Se você junta tudo isso, pode ser a fórmula perfeita para a pessoa desistir, soltar a corda mais uma vez e deixar isso para lá, porque ela conclui que não está valendo a pena. Mais ou menos assim que acontece. Tem até um documentário muito interessante que eu sugiro que você veja, se você se interessou mais por isso, chama Embrace. E nesse documentário mostra uma australiana, né, que ela, depois de ter filhos, ela estava acima do peso e ela resolve começar a emagrecer e ela chega a concorrer para a Musa Fitness. E ela se decepciona, né, porque apesar dela ter ficado lá no corpo que ela queria, no corpo definido, né, com tudo em cima, ela percebeu que as musas fitness que estavam concorrendo com ela tinham um sofrimento muito parecido com o que ela tinha antes de emagrecer tudo aquilo. Ficavam se sentindo pouco atraentes, ficavam chateadas porque tinham 1 centímetro a mais de coxa, outro ali. Então, assim, emocionalmente aquilo não tinha uma mudança, né? Eu acho que ela acreditava que chegar naquele peso, assim, a pessoa ia virar tipo uma Mulher Maravilha, né? Assim, rainha da cocada preta, que nada ia fazer ela se sentir mal. E ela viu que não era assim. E isso foi, de certa forma, frustrante para ela, né? Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, veja esse documentário. Eu acho que ela até começa a tirar umas fotos dela acima do peso, né? Porque eu acho que ela quis fazer tipo um alerta, né? Que para as pessoas não depositarem todas as expectativas nisso, porque muitas vezes as pessoas se frustram, né? Até quem está com super corpo, tudo em forma, tem o seu sofrimento, tem sua baixa autoestima. Às vezes acorda no dia que se sente o cocô da música do cavalo do bandido. Isso acontece com todo mundo, até com Gisele Bündchen, gente. Aposto que a Gisele Bündchen, não sei quem é sua musa, quem você acha linda, sei lá. Não importa quem você acha, até essa pessoa aí tem dia que ela acorda se sentindo mal. Angelina Jolie, aí vamos dar um outro exemplo, né, de fora do país. Angelina Jolie tem dia que ela se acorda, se olha no espelho e não gosta do que vê. Isso faz parte da vida de qualquer pessoa. Então, se você acha que emagrecer vai te livrar disso, talvez você se frustre quando chegar lá. E aí, essa expectativa irreal que a pessoa tem sobre o resultado do emagrecimento pode deixar a pessoa muito frustrada. E aí, o que acontece? Ela desiste. Ela vê que não era tudo aquilo, que não emagrecer não era aquela pílula da felicidade, que pouca coisa muda, né? O corpo muda muitas vezes, mas a vida continua mais ou menos do mesmo jeito. E aí ela se decepciona. Então faça o que você pode fazer para lidar com isso, né? Faça uma autoanálise, pensa assim, o que na sua vida não está indo bem, né? Por que você busca emagrecimento? Será que você quer emagrecer para agradar alguém, para resgatar um casamento, para ter atenção de alguém, para provar alguma coisa para alguém? É importante você se fazer essas perguntas, porque talvez o que você busca não seja correspondido, né? Imagina uma pessoa que quer emagrecer porque quer resgatar um casamento. Não é só a pessoa estar acima do peso ideal dela que é o que vai estar fazendo um casamento ficar falido. Existem muitas outras coisas, né? E a pessoa pode chegar a emagrecer e
e não perceber mudança, por exemplo, no comportamento do marido em relação a ela, e ela vai falar, poxa, não valeu a pena. Será que é esse o caminho? Provavelmente não. Você tem que trabalhar essas coisas mais profundas de outras formas, né? E separar um pouco o emagrecimento dessas expectativas talvez irreais que você está colocando em cima de um número que você quer ver na balança, né? Você precisa trabalhar essas outras coisas que estão faltando na sua vida, abordar essa questão de outra forma para não se frustrar e depois continuar naquele ciclo do engorda e emagrece, né? Você precisa emagrecer por você em primeiro lugar, né? Para você ter uma qualidade de vida, para você ter saúde. Eu não sei se, no seu caso, o excesso de peso pode estar comprometendo suas taxas no sangue, né? Então você tem que colocar as expectativas realistas para você não se frustrar e ficar preso nesse ciclo do engorda e emagrece. Então esse é o terceiro ponto que eu ia falar, né? Que eu fiquei de falar para vocês sobre os fatores que deixam você preso nesse ciclo do engorda e emagrece. Faça essa reflexão, faça essa autoanálise e veja se o seu caso é esse. Expectativas irreais sobre o resultado do emagrecimento, tá bom? Um outro fator aí, que eu vou chegar no quarto fator, é expectativas irreais sobre a curva do emagrecimento, né? Eu falei ainda há pouco sobre o resultado do emagrecimento, agora esse fator que influencia, que faz a pessoa ficar presa no ciclo do engorda e emagrece, é a expectativa irreal da curva do emagrecimento. O que isso significa? A pessoa acha que o ritmo do emagrecimento vai se manter constante. O que isso significa? Se no primeiro mês ela perdeu, sei lá, 2 quilos, ela acha que se ela quer perder 10 quilos, né? Então 5 vezes 2, 10. Ela vai ficar 5 meses comendo daquele, né, com aquelas mudanças na alimentação, fazendo o exercício que ela se planejou. Se no primeiro mês ela perdeu 2 quilos, então depois de 5 meses ela vai ter perdido 10. Aí ela acha que a conta é exata, né? Que é 2, 2, 2 e 2. E não é assim, porque o nosso corpo não é tão exato, não é uma equação onde 2 mais 2 é igual a 4. E o que acontece? A pessoa começa a emagrecer, depois ela vê que deu uma estagnada, chegou no efeito platô, mesmo ela tá fazendo tudo que ela, com as mesmas mudanças, né? Vamos supor, ela tá comendo do jeitinho que ela se planejou, melhorou a alimentação dela de forma saudável, tá fazendo os exercícios com a mesma frequência, mas aí no segundo mês o resultado na balança não é o mesmo. Aí ela começa a pensar, tem alguma coisa errada. Por que eu não estou mais conseguindo emagrecer? E aí ela se frustra. E aí ela volta a fazer o que ela estava fazendo antes. Então ela acha que a curva do emagrecimento vai ser constante. E a gente sabe que não é assim. Às vezes a gente perde 2 quilos, ganha 100 gramas, perde mais um pouquinho, ganha mais um pouco. Tem outras coisas que influenciam você estar com o peso maior na balança. Às vezes fatores hormonais, às vezes a pessoa está na TPM, às vezes ela foi, sei lá, comer um churrasco, uma coisa mais condimentada, reteve mais líquido, aí a balança mostra lá que ela está acima do peso. Então, a pessoa se frustra. Não use a balança como único indicador do seu progresso. Você precisa se basear nas coisas que você está fazendo, né? Além de você medir o seu emagrecimento, pode usar a balança, mas não fique assim bistolado achando que a balança é o oráculo da verdade, porque ela não consegue te mostrar que aqueles quilinhos que você ganhou, aquelas gramas que estão a mais, depois de uma semana quase perfeita, né, em termos de alimentação e exercício, ela não consegue te mostrar se aquilo foi retenção de líquido, se aquilo foi hormonal, se aquilo foi outra coisa. Então você tem que se basear em outros parâmetros e principalmente ter paciência, né? Ter resiliência para lidar com isso. Não ficar achando que vai ser ali todo mês aquele tanto, que se alguma coisa, se você está perdendo 2 quilos no primeiro, 2 quilos no segundo mês, e no terceiro você não perdeu os outros 2 quilos, você ganhou um, você aprender que isso faz parte do caminho, que a curva do emagrecimento não é constante, não é ali uma equação exata, que o nosso corpo vai oscilar por todas aquelas coisas relacionadas à adaptação do metabolismo, desacelerar depois que você perdeu, né, uma quantidade de quilos, né, ele vai desacelerar
para te proteger até de passar fome, é a lógica do nosso corpo. Então você precisa entender que o resultado não vai ser constante o tempo todo. O seu corpo precisa de tempo para se adaptar a essas mudanças, ok? Agora, muitas pessoas não conseguem lidar com isso. Elas falam assim: não, Juju, mas eu não consigo. Se eu não conseguir ver um resultado aqui, que eu estou emagrecendo, se eu não conseguir perceber que eu estou indo bem, se eu ver na balança que eu ganhei 1 quilo em vez de perder, não, aí eu desanimo, não consigo, eu preciso ver resultado. O raciocínio da pessoa é esse: Juju, eu preciso ver resultado, senão acho que não está adiantando. Eu concordo com você se você pensa assim, se você se sente assim, a gente quer ver resultado. Mas aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: onde é que você está colocando esse resultado? Será que o único resultado é o resultado da balança? A balança, ela serve como indicador? Óbvio que sim. É o único? Não. Existem outras coisas, né? Aquele exame de bioimpedância, outros exames que você avalia a percentagem de gordura no corpo, tem tudo isso. Mas o que eu vou falar para você agora é para você medir o seu progresso não só pelo resultado assim imediato, meça também, né? Quando o ponto de partida, né, e o ponto de chegada, mas não fique bitolado com aquilo. Tem gente que começa a ficar subindo na balança todo dia, toda hora. Aí ela comeu um brigadeiro, ela vai lá subir para ver se aquilo aumentou o peso ou não. Aí ela tá ali comendo tudo direitinho, subiu na balança e viu que aumentou, falou: ué, mas por que aconteceu? Eu tava tomando chá, gente, por que o meu peso aumentou? Ela começa a ficar obcecada, aumenta a ansiedade. Não faça isso. Use a balança com parcimônia, com ponderação, né? E não fique se sentindo decepcionado se a balança não mostrar o peso que você queria ver naquele dia, tá ok? Meça o seu progresso por outros mecanismos também. Quais? Coloca o foco no processo, né? Quais foram as mudanças que você fez para ter conquistado aquele emagrecimento até ali? Se você queria, sei lá, emagrecer 10 quilos, você já emagreceu 2, pense assim, o que você fez que você conseguiu emagrecer 2 quilos, né? Talvez você tenha incluído atividade física que não fazia parte da sua rotina. Talvez você tenha melhorado um pouco a sua alimentação. O que você melhorou? O que de fato você melhorou na sua alimentação? A mudança está positiva? Está te dando prazer? Está sendo prazeroso para você esse novo estilo de vida? Faça essa reflexão e registre pode ser no planner, né? Já deixei o planner aqui para vocês. Se você não tiver recebido, olha no link na descrição desse vídeo que tem o link para receber o planner. Então, registre o seu progresso, mas coloque o foco no processo, coloque o foco no que você está fazendo, ok? Porque nem sempre você vai ter um resultado imediato do que você está fazendo agora. Mas uma coisa é certa: se você continuar fazendo o que você precisa fazer, se empenhando para criar um estilo de vida saudável, mesmo que você não tenha um resultado aqui imediato, hoje, amanhã, semana que vem, esse resultado vai vir cedo ou tarde, se você não desistir. Por quê? Se você ficar com foco excessivamente aí nessa curva do emagrecimento, provavelmente você vai se frustrar, vai perder a motivação, não vai saber lidar com o número da balança subindo de vez em quando, inexplicavelmente, e vai se desanimar, ok? Então, pense nisso se esse é seu caso. Se você é muito imediatista, saiba que essa é uma das grandes coisas que atrapalha você emagrecer, porque o nosso corpo não é uma maquininha de somar e dividir. Vez ou outra, a gente ganha uns quilinhos e não sabe explicar por quê e se desespera porque não está acompanhando aquela curva do emagrecimento, tá bom? Agora, tudo que eu tô falando aqui, pessoal, você precisa colocar na prática também. Não adianta você tomar consciência dessas coisas se você não colocar na prática. Por exemplo, talvez se a sua expectativa, se o que está te deixando preso no ciclo do engorda e emagrece é uma expectativa irreal sobre o resultado do emagrecimento, se você acha que emagrecer vai fazer você virar aquela chavinha, né, na sua cabeça, vai ser a pílula da felicidade, talvez você precise trabalhar mais a fundo essas questões emocionais, né, analisar a sua vida de uma forma mais profunda e ver por que você está depositando tudo isso no emagrecimento e como você pode mudar a sua vida de outra forma, para que você não fique frustrado, né? O que você precisa trabalhar? Se você precisa trabalhar sua relação conjugal, sua relação familiar, às vezes a relação no trabalho,
ok? Assim, é preciso ter consciência das outras coisas na sua vida que não estão indo bem, para você não se frustrar e achar que ver aquele número na balança vai resolver todos os problemas. Agora, não adianta eu falar isso aqui tudo para você se você não mudar a sua prática. Espero que você saia daqui hoje mais consciente do que você tem feito até aqui e do que você precisa mudar para romper esse ciclo do engorda e emagrece. E aí, já para finalizar a live, né, eu vou deixar uma tarefa para você, um exercício para você fazer, para você começar a aplicar agora mesmo e fazer essa reflexão, para que você dê um passinho aí para romper esse ciclo do engorda e emagrece. Primeira coisa, você vai pegar um caderninho e anotar quais foram todas as vezes que você tentou emagrecer, o que você fez, como você tentou emagrecer até aqui, quantas vezes foram, o que você fez, o que você não fez. Pensa no seguinte, o que você fez que deu certo, né? Mesmo que não tenha dado certo por muito tempo, o que deu certo, o que funcionou, o que não funcionou, né? Olha aí nas últimas tentativas que você teve de emagrecer, onde foi que você soltou a corda, onde foi que você estava emagrecendo e voltou a ganhar o peso de novo, o que aconteceu ali? É importante você colocar o foco e olhar sem julgar o que aconteceu, porque muitas pessoas, quando as coisas começam a dar errado, elas nem observam por que elas estão fazendo aquilo. Elas ficam tão frustradas, tão decepcionadas, que elas nem têm consciência do que interferiu na motivação, na disciplina, o que interferiu na pessoa continuar naquele caminho do progresso que ela estava indo. Então, analise com calma, sem se julgar, sem falar que você é fracassado, sem falar que você não tem força de vontade, que você não tem disciplina. Só olha o que aconteceu e anota, né, o que te desanimou, o que você poderia fazer diferente da próxima vez, né? O que funcionou, o que não funcionou e o que você pode fazer diferente a partir de agora. Será que da última vez que você emagreceu, você desistiu porque estava difícil demais? Ou porque mudou a sua agenda no trabalho e aí você ficou sem tempo de fazer atividade física? Olhe todas as pedras que surgiram no caminho e principalmente pense, se acontecesse isso de novo, o que você poderia fazer de diferente para não soltar a corda e desistir de tudo, né? Como estava acontecendo. Faça essa autorreflexão, registre sua resposta, suas reflexões, né, suas conclusões, e da próxima vez que você tentar emagrecer, vá anotando, né? Qual é o dia que você está motivado, o que aumentou sua motivação, o dia que você está desanimado, o que aconteceu. Às vezes o que te desanima são coisas familiares, nem tem a ver tanto aí com alimentação, exercício, né? Às vezes está com algum problema familiar que está sugando essa energia. Vá anotando e pensando assim, para cada problema que você identificar, qual é a solução que você consegue ver. Sempre esse exercício, quando você aplique isso para tudo na sua vida, não só em relação a esse emagrecimento, que eu tenho certeza que isso vai melhorar muito a sua capacidade de resiliência diante dos problemas. Para cada problema que você encontrar, pense numa solução que seria possível, mesmo que a solução não esteja à mão naquele momento, pense assim, como seria resolver? O que seria preciso para resolver aquele problema? Isso vai deixar mais elástico, né, o seu pensamento e vai ampliar suas estratégias de solução de problema, tá bom? Bom, espero que você tenha encontrado aí um pouco de luz com esse vídeo, com essa live. Espero que você saia daqui mais preparado para romper esse ciclo do engorda e emagrece. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Você vai encontrar aqui no canal o link para o Instagram, para as minhas redes sociais. Sabe como entrar em contato se você tiver alguma dúvida. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, me siga também nas redes sociais. E espero estar com você também na próxima quinta-feira falando sobre um outro tema relacionado à psicologia e emagrecimento, tá bom? Qualquer dúvida, mais uma vez, é só entrar em contato. Encontro você na próxima quinta. Tchau, tchau!